Amém, irmãos. A graça e a paz. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra, um privilégio poder estar aqui com vocês. Eu estive aqui na época do Buzina, foi, acho que no primeiro aniversário da igreja. Eu estive aqui com vocês, né? Graças a Deus, Deus tem um povo aqui separado, abençoado. E estamos nessa campanha aí de janeiro. Que Deus possa te abençoar. E esse é o ano do quebrantamento. Que você possa entender e compreender o projeto de Deus para esse quebrantamento na tua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí. No Salmo de número 51. Salmo número 51, versos 15 ao 17. Amém? Todos acharam? Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Agora abra em Lucas. Lucas capítulo 7, verso 41 e 42. Lucas 7, 41 e 42. Amém? Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Senhor amado, mais uma vez na tua presença, pedimos agora que o Senhor ministre ao nosso coração a nossa necessidade nessa noite. Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és querido, tu és amado por nós. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos que só o Senhor pode nos convencer. E agora, em nome de Jesus Cristo, nós manietamos, amarramos todo e qualquer demônio, todo espírito contrário, maligno à palavra de Deus nesse lugar. E declaramos, profetizamos que as nossas mentes, que os nossos corações estejam livres, abertos, prontos para receberem o que o Senhor preparou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Assim, o tema é quebrantamento, e a gente pergunta, o que é quebrantamento? Eu já vi um monte de definições, eu tenho certeza que você também deva ter ouvido algumas definições esses dias, e desde o dia 31 para cá a gente vai falar sobre isso, e esse ano vai ser um ano que a gente vai martelar nessa tecla do que é o quebrantamento, e é o ano do quebrantamento. E eu peguei assim várias coisas, mas uma delas que me chamou a atenção foi uma das que eu achei no Google, que diz assim, é o ato de humilhar-se diante da poderosa mão de Deus. É reconhecer-se extremamente limitado, humilhado e dependente da graça, da bênção e do infinito amor de Jesus Cristo. Não é um sentimento, mas é uma decisão, uma experiência. Eu vivo, já não sou eu, é Cristo que vive em mim, Gálatas capítulo 2, verso 20. Isso é quebrantamento. E aqui esse texto que nós lemos, esse último texto, ele fala de duas pessoas que estão devendo. Vamos dizer que seja um agiota aqui, um agiota que está cobrando eles lá. Se a gente trazendo no nosso contexto, vamos dizer que deva 500 mil reais. E o outro 50 mil. Nenhum dos dois tem dinheiro. Ambos os dois imploram o perdão da sua dívida. E esse senhor, esse homem, benignamente, perdoa os dois. E aí, irmãos, a gente vem, por que Jesus, talvez seja esta a menor parábola que Jesus tenha falado. Por que Jesus conta essa pequena história e que contexto é esse? E aí a gente traz aqui o contexto de Lucas. Lucas está falando aqui que Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu, Simão o fariseu. Ele foi convidado lá. E quando a gente começa a pensar, fariseu, quem é o fariseu? Né? Fariseu, a gente olha assim a história e a gente começa a pensar, quando a gente lendo o livro de Lucas mesmo,
fariseu não inspira coisa boa. Porque todas as vezes que Jesus se confronta com o fariseu, tem problema. Tem confusão, tem discussão, tem briga, tem discórdia. Então a gente fica pensando assim, não vê coisa boa. Mas, no entanto, a história desses homens, que a gente lembra a origem dos fariseus. A origem dos fariseus, eles começam a 180 a 200 anos antes de Cristo. Eles começam um movimento de avivamento na terra, nos judeus. Eles trazem o movimento de busca a Deus, o movimento que inicia com a busca da palavra, o movimento que começa com muito quebrantamento. Essa história deles. Os fariseus eram chamados os piedosos, que vem da língua aramaica. Fariseus quer dizer os piedosos. Os piedosos, o que é que tinha acontecido? Vamos voltar um pouco mais no tempo. O que levou a esse movimento? Quais foram as dificuldades que levaram a esse movimento? E a gente voltando um pouco mais no tempo, a gente vai lá em Alexandre o Grande. Alexandre o Grande tinha conquistado o mundo, todo o chamado mundo de então. Eles trouxeram coisas boas, trouxeram principalmente a língua. E Jesus teve a facilidade de pregar a todos no grego koiné por causa do domínio grego através de Alexandre o Grande. Mas só que Alexandre o Grande, ele traz também a sua cultura. Alexandre o Grande, ele traz a sua ideologia, o seu panteão grego. Os deuses gregos foram colocados na Palestina. E todos nós conhecemos aquele texto que Jesus atravessa o mar da Galileia e ele se confronta lá do outro lado com um endemoniado, um homem que tinha uma legião de demônios. E aí ele expulsa os demônios, aquele homem fica livre. E esse homem, tão encantado com o que Jesus fez na sua vida, o libertou, porque esse homem ficava nu, nos sepulcros, e o texto fala que eles colocavam corrente nele, e ele quebrava as correntes, e ele se mantinha lá, era como um espetáculo público. E aí ele fica tão maravilhado com Jesus, que ele fala assim, Jesus, eu quero te seguir. Mas Jesus, ele fala assim para ele, volta para os teus, e lá conta-lhes o que o Senhor te fez. E o evangelho, e ele começando, o texto fala que ele começa por Decápolis. Gravem bem esse nome, Decápolis, 10 cidades à beira, do outro lado da Galileia, da região onde Jesus se estabeleceu. Do lado de lá do Mar da Galileia, tinha essa região das 10 cidades. Essas 10 cidades onde Alexandre o Grande começou um grande movimento de desconstrução do povo judeu. Os judeus, o movimento, ele queria que as novas gerações parassem de falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, que parassem de falar das tradições, parassem de falar daquilo que eles criam, daquilo que eles acreditavam, e começou esse movimento entre os jovens. E não é diferente hoje, irmãos. Hoje é um movimento muito grande de desconstrução das famílias, dos costumes, da ética, da moral. É um movimento que vem se iniciando já há um bocado de tempo e que vai devagarinho. Hoje já estão querendo tirar até a palavra família do nosso contexto. E a gente olha assim que hoje uma coisa que tem acontecido, que tem sido muito impressionante, é os filhos de crentes que estão se desviando. Os pais criaram os seus filhos dentro da igreja, mas não dentro da palavra. Esqueceram de alguma coisa quando eles põem o pé dentro de uma universidade, principalmente as universidades públicas, eles começam a virar e caminhar para o ateísmo. Eu tenho um amigo, uma pessoa que eu conheci, da chegada, que ele era um excelente músico, tecladista, um menino de ouro, um menino que tinha um dom maravilhoso, estudioso, tocava na igreja. Eu lembro que até meu filho, ele tem mais ou menos a idade do meu filho, eles chegaram a formar uma banda de rock, eles tocavam oficina de E3 cover, eles tocavam na praça, e aí eles evangelizavam. Desse grupo, só meu filho ainda é crente, desse grupo, e esse menino que ele era tão bom, ele foi para a USP, lá em Ribeirão Preto, uma universidade pública. É muito difícil você entrar lá. Para você entrar lá, você tem que estar com a música, a partitura pronta, da música que você compôs, é o vestibular para você entrar lá. E lá, irmãos, ele se tornou um menino que nasceu no Evangelho, nasceu no lar evangélico, ele se transformou num ateu. Ele tem respostas na ponta da língua para qualquer coisa que você falar. Assim, mas a gente seguindo em frente, irmãos, a desconstrução começa aí. E aí, irmãos, nessa época, do ano 180 a 200, os judeus se reúnem. Nós temos que fazer alguma coisa, senão nós vamos perder os nossos jovens, senão nós vamos perder a nova geração, a próxima geração vai se acabar, se nós não colocarmos alguma coisa, um basta nisso aí. E eles formaram esse movimento. O movimento trazendo o avivamento
trazendo de volta a oração, trazendo Deus de volta à comunidade, às pessoas. E eles começam com muita oração, e esses piedosos vão indo, caminhando, e eles trazem a Bíblia de volta, eles trouxeram de volta a Torá, e eles trazem de volta todos os rituais judaicos da época, eles trouxeram a volta da palavra de Deus, o quebrantamento naqueles dias começa. Só que, irmãos, a gente sabe da importância dos rituais, os rituais são importantes, mas o ritual não é o fim em si mesmo. Eu, quando faço libertação, também eu falo isso para as pessoas. Eu falo assim, olha, a libertação não é um fim em si mesmo. Isso é só o começo. Você tem que entender que a libertação, as pessoas falam assim, precisa fazer uma libertação. Precisa. Não, às vezes a pessoa está precisando de uma cura interior apenas. Ele está precisando, às vezes, apenas de desabafar. Ele tem processos na vida dele para serem curados. E a gente pensa que não, ali é só um começo. Então, a gente saber que os nossos rituais são importantes? São. A gente teve aqui domingo, os irmãos também devem ter tido, a ceia do Senhor. A ceia é um excelente ritual que nos lembra o sacrifício de Jesus, nos leva à tona a memória do preço caro que custou nossa vida para Deus. O pão que simboliza a carne moída, que Jesus morreu, Jesus foi açoitado. E dizem assim alguns estudiosos que o açoite que Jesus levou nas costas trazia à tona os nervos para fora, com os açoites que ele foi levado, cortou as suas costas. Era impossível, humanamente falando, alguém suportar tamanha dor. E depois de todo aquele machucado, teve que carregar a sua cruz. E quando você olha o cálice, você vê que Jesus derramou sangue na cruz. E quando espetaram o seu lado, diz que saiu água com sangue. Alguns estudiosos afirmam que o coração de Jesus estava se rompendo. Era humanamente impossível ele estar vivo até aquela hora. Tamanho sofrimento. E quando nós olhamos esses elementos, nós lembramos do sacrifício. Mas se nós deixarmos se tornar um ritual na nossa vida, não vai ter sentido mais nenhum para Deus. Porque Deus se importa com nossa intenção, o que está no nosso coração. Até mesmo quando nós louvamos ao Senhor, nós levantamos nossas mãos, como hábito, levantamos nossas mãos, e às vezes a gente fecha os olhos, balança, né, como aquilo que é um sentido que nós estamos adorando a Deus. Mas se nós fizermos isso de maneira mecânica, porque nós estamos acostumados a fazer, e sempre fazemos, a gente vai deixar de ser uma coisa sincera de coração a Deus. Aplaudir ao Senhor, aplaudir é uma maneira, é um gesto de adoração ao Senhor. Mas quantas vezes a gente já não bateu palmas, porque aquele que está aqui na frente mandou você bater palmas e você bateu sem sentido nenhum, sem sentir nada. Então, irmãos, é muito fácil a gente perder o foco da adoração, da gratidão a Deus. E Davi, irmãos, era um homem chamado segundo o coração de Deus. E ele reconhece, olha, se o Senhor quisesse sacrifícios, é isso a vontade de Deus, eu os daria. Mas o que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado. Aleluia. Coração contrito e quebrantado. E aqui está Jesus. Foi convidado para um jantar na casa desse fariseu. E a gente olha a história, a gente fica imaginando, irmãos, como que era aquilo, né? No verso 36, convidou os fariseus para um jantar. O jantar era de noite, não era de dia. As casas não eram muito grandes, não cabia muita gente. Por que esse fariseu convidou Jesus? Porque Jesus era chamado o rabino da Galileia. Ele era conhecido por um rabino. E Jesus tinha estado, nesse mesmo capítulo, você pode ler no começo do capítulo 7, em Naim. Naim, provavelmente a casa que ele estava ali do fariseu, era em Cafarnaum. Cafarnaum e Naim eram duas cidades quase coladas. Então Jesus esteve em Naim, e quando Jesus está passando na entrada de Naim, vem uma mulher carregando num culto fúnebre, numa caminhada fúnebre. A mulher era viúva. E essa mulher tinha um filho único. A gente entende, irmãos, naquele tempo não existia previdência social. Uma mulher viúva ficava míngua. Então, quando ela tinha um filho, ela agarrava-se nesse filho para poder que esse filho pudesse ajudá-la a sobreviver, sobreexistir, porque não havia emprego para mulheres. As mulheres, muitas vezes, elas se envolviam na prostituição por falta de condições, de recursos. E aí essa mulher, ela indo em direção a Jesus, Jesus toca, Jesus se compadece e restaura a vida daquele menino, aquele menino ressuscita, e aí se dizem ali, grande profeta se levantou entre nós. E aí, irmãos, o que a gente espera? Que a gente entende que Simão convida Jesus, porque acreditava, Jesus é um grande profeta, Jesus é o rabino.
E nesse convite, provavelmente, a gente não sabe, a Bíblia não cita, mas provavelmente os discípulos de Jesus acompanharam Jesus a um jantar. O que tem num jantar de um judeu? Um cordeiro assado, com ervas. Geralmente eram ervas que se passava assim, um raminho por exemplo, de hortelã, que se passava na manteiga derretida, com algumas ervas mais, e passa assim no meio da carne. E cada um vai lá e tem uma mesa onde se põe as comidas, uma mesa principal ali, central, onde ficam as comidas ali. E você fica imaginando o aroma daquele cordeiro assado. O ambiente gostoso, você imaginar, e você ali começa, e os convidados, esse homem, que era um fariseu, tinha os seus convidados, os convidados dele, e Jesus veio com seus discípulos ali. E aí como é que se funciona naquela época? Era dentro da casa? Não, provavelmente esse jantar era num pátio, num quintal, onde se cobria o chão todo com tecidos, e levantava assim algumas madeiras em torno assim de 1,5 metro a 2 metros, e em cima dessas madeiras ficava uma tocha, onde os servos, esse homem provavelmente era um homem bem de vida, onde os servos, os escravos desse fariseu, eles tinham que estar preocupados, os empregados, eles preocupados em manter acesa aquelas lâmpadas ali, lâmpadas de azeite, manterem aceso constantemente, porque era de noite. Jesus não foi convidado para um culto, Jesus foi convidado para um jantar. E aí você imagina, irmãos, naquele ambiente gostoso, Jesus conversando. A gente não sabe, irmãos, o que Jesus estava falando. Mas aquela mulher que foi naquela reunião, aquela mulher se comoveu e se quebrantou. Aleluia. E a gente trazendo à tona isso, te imaginar, com o nosso mundo de Bob, a gente imagina essa mulher, ela sabe que Jesus estava na casa desse homem. Essa mulher sai de casa, ela se arruma, se apronta, veste sua roupa, põe o seu véu, que a mulher não andava de cabeça descoberta naquele tempo, e ela pega um perfume, um vaso de alabastro. O texto fala que era algo assim bem comprido, de cor cristal, e aquele líquido, aquele perfume caríssimo, ela põe embaixo da sua roupa e vai em direção à casa desse homem. A gente imagina essa mulher saindo, atravessando a cidade, para chegar na casa de Simão e entrar nessa casa. Mas, pastor, como é que funciona? Ela não era convidada. Como é que funcionava? Então, os convidados tinham lugar à mesa. Eu sempre imaginava assim que a mesa, essa mulher, como é que ela entrou? Ela entrou por baixo da mesa e foi lá e começou a lavar o pé de Jesus com suas lágrimas. Não, irmãos, não era assim que funcionava. Eles sentavam no chão, em meio de tecidos, cada um com uma almofada. Alguns ficavam de lado, assim, meio de lado. Alguns ficavam nessa posição como se estivessem num divã, deitado, com aquela almofada, ficavam ali quase que deitado, e aquela reunião, e faziam aquele círculo ali. As pessoas podiam entrar nessa reunião, porque ali estava o mestre, estava ali o rabino. Então eles entravam naquela reunião e ficavam em pé. Aqueles que não eram convidados não podiam chegar perto da mesa, não podiam tocar na comida, nem nada. Só apenas os convidados. Pode imaginar todo mundo com aquele cheiro gostoso de comida. E aí tem que ficar ali se aguentando com água na boca. Mas eu vim aqui para ouvir o mestre falar. E aí, irmãos, entra essa mulher. Essa mulher entra lá e a gente imaginar que o que Jesus estava falando quebrantou o coração dessa mulher. E a mulher chega-se ali, se abaixa aos pés de Jesus e começa a chorar nos pés de Jesus. Trazendo no contexto daquela época, a região da Palestina, uma região de muito pó. E Jesus era comum usar, as pessoas daquela época, usar sandálias de couro de camelo, couro de animais. E algumas delas eram fechadas a parte da frente do pé. Mas a maioria delas era como a sandália havaiana, que vai assim no meio do dedo, no meio do dedão, e aí ficava ali. E aí quando a gente imaginar que aquela mulher começou a chorar, e quando ela chorando aos pés de Jesus, ela começa a ver que as lágrimas começam a fazer um lodo com a poeira do pé de Jesus. O que essa mulher faz? Ela tira a sua cobertura da cabeça, solta os seus cabelos deviam ser muito grandes, longos, e ali ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Um ato, irmãos, fantástico. Um ato que escandalizou ali. A gente imaginar o que ela fez. Depois ela saca da sua roupa um perfume caríssimo de nardo. Nardo era um perfume, se a gente fosse trazer nos dias de hoje,
Eu quero ser rápido, porque eu sei que o tempo nosso é curto, né? Dia de semana. E esse perfume, irmãos, era um perfume caríssimo. É como comparado nos dias de hoje, os melhores perfumes que você pode imaginar. Eu imagino, assim, alguns perfumes, eu quase nunca fui de gastar dinheiro com perfume, nunca fui muito chegado com perfume. Aí depois que você casa, a esposa quer dar um presente. Eu lembro que uma vez que ela me deu um Dolce & Gabbana, porque ela sabe que eu gosto de azul, né? E a caixinha dele era o masculino, é um azulzinho, assim, parece um veludo, né? A caixinha parece um veludo. E aí quando eu passava, as pessoas, pastor, o senhor está cheiroso, né? Eu chegava no culto, acabei de passar, né? Então aquilo tá, quando eu passasse pelas pessoas, o senhor está cheiroso hoje, né? Aí eu lembro, irmãos, que uma vez eu fui com o pastor Newton no Peru, e a gente parou na Argentina, até nós visitamos o pastor Humberto estava estudando lá, já fazia 6 meses, a gente passou na Argentina, e aí na Zona Franca, lá que é ali no entre o aeroporto, os perfumes são sem impostos, né? Então você compra bem mais barato do que qualquer lugar, né? E aí o pastor Newton entende muito mais de perfume, e perguntei assim para ele, Joel, compra um perfume aí, escolhe um perfume para levar aí. Ele falou assim, isso aqui é a parte dos masculinos e tal. Aí ele escolheu lá um francês, né? E você que entende, qual que é? Aí ele mostrou esse, falou assim, não vou levar um igual do pastor, né? Então eu peguei um outro equivalente lá. Não, assim, na hora que eu joguei assim, não gostei muito, era muito forte, né? Mas acabei comprando, comprei lá. Irmãos, aí quando eu passava aquele perfume, eu lembro que assim, passava, a mulherada ficava assim, aguçada. Um dia eu contei para minha esposa, olha, não vou usar mais esse perfume não. Por que, Joel? Porque uma mulher gemeu no meu ouvido. Que isso? Porque o perfume era tão forte, irmãos, era tão forte, que eu tirava a camisa, se eu não colocasse a camisa para lavar, ficava uns 3 dias com o cheiro daquele perfume na camisa. Perfume francês. Era um Yves Saint Laurent, né? O nome daquele perfume. E aí, irmãos, e a gente fica pensando aqui, no meio daquele jantar, onde o alvo era a janta, o foco era a janta. Você imagina o cheiro gostoso de cordeiro. Alguém já comeu cordeiro aqui? Carne de cordeiro? Que carne gostosa, né? Eu, pelo menos, amei a carne de cordeiro. Eu lembro de um restaurante que eu ia em São Paulo que fechou, era uma churrascaria, e tinha cordeiro com molho de ervas. É o estilo judeu, né? Comida para judeus. Tem muitos judeus em São Paulo, então vinha um potinho, aquele molho de ervas assim. Aí você pegava o negocinho assim, passava, e aí jogava assim na carne. E aquele molho de ervas é feito com manteiga, né? A manteiga derrete assim, começa aquela carne quentinha. Que aroma, irmãos, que aroma gostoso a carne, que aroma. Mas sabe o que aconteceu? Quando aquela mulher derramou aquele perfume ali, o foco da história já não é mais o cheiro da comida, mas o perfume que a mulher trouxe ali. Aquele perfume inundou o ambiente. Ela mudou o clima daquela reunião. Em primeiro lugar, com o seu quebrantamento. A gente fala, irmãos, quando a gente busca Deus, irmãos, para buscar Deus e para trazer Deus perto da gente, a gente precisa criar um clima. É o clima de adoração. É o clima de louvor. Há quanto tempo faz que você não traz esse clima da presença de Deus no lugar onde você está? Que você começa a adorar. E tudo passa a não ter mais sentido. Porque você viaja em Deus. Você viaja na glória do Senhor, na presença de Deus, e você começa a glorificar a Deus, e você começa a chorar, e você esquece tudo o que está acontecendo à sua volta, e de repente você está glorificando, louvando, é uma alegria incontável, indizível. Aquela mulher, irmãos, mudou o clima daquela reunião. Mas, irmãos, o que aconteceu ali, irmãos? Verso 37. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que estava à mesa à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorava e regava-o com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Aí no verso 39, ao ver isto, o fariseu que convidara, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Irmãos, a gente trazendo à tona a história do farisaísmo. Aqueles homens que traziam Deus para perto das pessoas. Aquele movimento que foi um movimento de avivamento.
Aquele movimento que foi um movimento que trouxe alegria, que trouxe de volta Deus aos lares, que não deixou perder de vista a cultura que estava sendo destruída com o passar do tempo. Os irmãos terem uma ideia, nos tempos de Jesus, já nem se falava mais o hebraico. As pessoas mal sabiam o hebraico. Alguns falam que a língua hebraica, depois até chegar alguns anos passados, era uma língua que não existia mais. Isso foi um milagre de Deus, trazer à tona o hebraico de novo. E aí, irmãos, a gente olha isso aqui. Jesus falava o grego, koiné, a linguagem que Jesus falava com as pessoas. E aí, irmãos, de repente, esse movimento do fariseu, os irmãos terem uma ideia, o farisaísmo era um movimento de avivamento que virou um movimento de legalismo absurdo, a ponto de eles terem mais de 100 leis sobre o sábado para falar para os outros. A gente vê nesse próprio livro de Lucas, conta que um homem tinha mão mirrada. Você já viu alguém de mão mirrada? Mirrada é uma mão cadáver, a mão virou um cadáver. Eu me recordo de uma vez, na minha adolescência, eu tinha um amigo que ele deu uma cotovelada na parede, machucou o cotovelo, e aí amassou um tendão que alimenta esse dedo, que a gente chama de mindinho, de mínimo, dedo mínimo. E aí, esse dedo parou os nutrientes de passar pelo braço, de chegar ao dedo, o dedo começou a secar e começou a mirrar. E o dia que eu vi o dedo do menino, eu fiquei assustado. Eu estava vendo um cadáver, um dedo cadáver. Né? Fiquei assustado de ver. Aí ele falou assim, não, você imagina como é que estava 2 dias atrás, que o médico já fez uma pequena cirurgia, abriu lá, e agora já está voltando. Está bem melhor. Aí eu fiquei pensando, como é que estava 2 dias atrás? Criança se assombra, eu lembro que era criança, assim, se assombra com qualquer coisa. Quando meus filhos eram pequenos, eu lembro uma vez que eu dei uma topada com o dedão, e aí quebrou a unha, inflamou, infeccionou, criou pus na minha unha. E aí meus filhos eram pequenos, eu pegava assim com o meu dedão, eu ficava assim, se vocês não obedecerem, o dedo monstro vai atacar vocês. Né? Quando eu vi a mão mirrada, o dedo mirrado daquele menino, eu fiquei pensando na mão mirrada, daquele homem que chegou até Jesus. E Jesus traz aquele homem no meio daquela reunião onde estão os fariseus, e fala assim para eles, era sábado, vocês no sábado, se cair um boi, cair num buraco, vocês vão tirar o boi lá, vão ou não vão? Então é justo fazer o bem no sábado? E Jesus cura aquele homem, e eles estão presos ao ritual. Jesus fala da misericórdia, do amor, que deveria de ser levado mais a sério. Sabe, irmãos, os rituais não podem se tornar um fim em si mesmo. Aquele homem, ele não conseguia ver com os olhos de misericórdia para aquela mulher. Provavelmente, irmãos, aquela mulher, o texto fala que ela era uma pecadora, mas aquela mulher já tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando você olha lá no livro de Levítico, quando existia perfume numa entrega, chamava-se oferta de gratidão. Ela veio trazer a sua oferta de gratidão, aquele perfume caro que ela guardou, ela colocou entre as suas roupas, e ela trouxe para aquela reunião, era uma oferta de gratidão a Deus. Era uma oferta de gratidão a Jesus. E as palavras de Jesus, quando Jesus estava naquela reunião, provavelmente ela estava em pé ali, olhando entre aquelas pessoas que não eram os convidados. Ela viu aquilo ali e ela começou a chorar. Ela começou a ser tocada pelo Senhor. E ela se quebranta ali e ela vai e se derrama na presença de Jesus. E ali ela se abaixa aos pés de Jesus, numa atitude de quebrantamento. E aí, irmãos, a gente começa a ver o fariseu, a gente começa a pensar naquilo que aquele homem deveria ter feito naquela hora ali. Em primeiro lugar, o que aquele homem deveria ter feito ali era primeiro, um convidado, a cortesia comum de um fariseu que conhecia os costumes hebraicos. Quando você recebe um convidado, esse convidado é uma pessoa especial, você deve chamar os seus escravos, os seus servos, lavar os pés dele e trazer-lhe água para ele lavar as mãos, como uma oferta, ablução, era o hábito dos judeus para um jantar. E Simão não fez isso. Segundo, quando a pessoa entrava na sua casa, você tinha que ir lá, beijar essa pessoa e dizer para ela assim,
bem-vindo seja na minha casa. Jesus tomou lugar à mesa, como qualquer pessoa qualquer. Eu até estava falando ainda esses dias sobre um convidado. Eu levei bastante tempo para ter uma mesa grande em casa, que tivesse 8 lugares. Quando dá meus filhos e netos em casa, não cabe todo mundo à mesa. Então a gente fazia alguns improvisos, colocava uma outra mesa lá e tal. Agora a gente tem uma mesa para 8 lugares lá. Então quando você tem um convidado especial, o melhor lugar da mesa, você traz o convidado e você põe lá. Agora quando as pessoas vão ficando família e tal, né? Olha, senta em qualquer lugar aí. Né? Só não senta no meu lugar. Tem um lugar que é o meu, lá o meu lugar. Que esse lugar é meu. Ninguém senta no meu lugar, não. Né? Meus filhos já sabem, até meus netos já sabem o meu lugar. Aquele é o meu lugar. Né? Geralmente quem senta do meu lado é o meu neto. Né? Senta aqui desse lado, né? Lado direito. Então, irmãos, a mesma coisa. Aquele homem, aquele fariseu, ele não separou um lugar especial, a mesa para Jesus. Tratou Jesus como qualquer um. E de repente ele começa até a acusar, será que Jesus é profeta mesmo, como disseram ali há pouco tempo, ali em Naim, um grande profeta se levanta entre nós? Será que era um profeta de fato? Terceiro lugar, quando a pessoa vinha na sua casa e você o convidou para o jantar, a pessoa pegava um pouco de azeite, colocava na cabeça dessa pessoa, um azeite de oliva, e declarava umas palavras, mais ou menos assim: porque você veio aqui na minha casa está abençoada. Não é tão gostoso quando alguém fala isso para você? Pastor, o senhor veio na minha casa já está abençoada com a sua presença aqui. Algumas pessoas falam palavras assim, e depois assim: porque você veio na minha casa está abençoada, eu desejo que o que você trouxe para cá, essa bênção que você trouxe, você leve muito mais para você e para a sua casa, e você vai e volte em paz. Amém? Nada disso aconteceu. E Jesus aí compara, o texto fala assim, Jesus no verso 44, voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, verso 45. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. E aí, irmãos, essa é a pergunta. Porque às vezes a gente deixa o nosso ritualismo e a gente deixa de se quebrantar na presença do Senhor. E aí Jesus ele faz uma denúncia nesses versos 41 e 42 de um homem que tinha 2 devedores. E aí a pergunta que Jesus lança do ar: qual deles, portanto, amará mais? A pergunta que foi lançada naqueles dias: qual deles amará mais? E o que Jesus está denunciando para o fariseu, que se sentia o homem de Deus, que se sentia o responsável em manter a tradição judaica, em trazer a palavra de Deus? De repente ele se vê. Então Jesus está dizendo que não sou eu o mais perdoado, não sou eu que amo mais a Deus, mas aquela mulher lá. Da mesma forma, irmãos, quando Jesus usava a denúncia diante dos fariseus, quando ele fala daquele pai que a gente fala de o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, mas isso não existe, esse texto aí foi colocado depois. Existe sim a história, um homem que tinha 2 filhos, um pai e 2 filhos, o filho mais novo foi embora, gastou a herança, foi embora, e um dia se arrependeu e volta, e tinha o irmão mais velho. Ele está representando o judeu e o gentio, aquele que está lá fora, ou aquele que não tem Deus e que precisa de Deus, e aquele que está dentro. Ele está dizendo, a denúncia dele é que o irmão mais velho, que deveria de perdoar, que devia de amar, que devia de se quebrantar e se alegrar porque o irmão voltou. Jesus fala dessa parábola e fala que aquele pai, o teu irmão, ele voltou. Isso deveria ser motivo de festa, de alegria em nosso coração. Então, irmãos, uma denúncia ao evangelho, uma denúncia ao ritualismo, uma denúncia à religiosidade que já não encantava mais o coração de Deus. Eu queria encerrar, irmãos, esse texto. Será que hoje você tem se quebrantado na presença do Senhor? Você tem aberto o teu coração para Deus de verdade? Você tem sentido a presença de Deus na tua vida? Eu me recordo, irmãos, de alguns tempos antigos na igreja, quando a igreja Peniel era apenas um barraquinho, que todo mundo fala dessa história antiga.
em que a gente via um derramar de Deus muito grande na vida daquelas pessoas. As pessoas vinham chorando na presença de Deus, gritando. E a gente começa a perguntar, será que está acontecendo isso no nosso coração? Será que nós estamos realmente fazendo com que Deus venha com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa gratidão? Há quanto tempo você não se quebranta na presença do Senhor? Há quanto tempo você não chora na presença do Pai Eterno? Quebrantamento, irmãos, tem a ver com quebrar. Eu lembro de um cântico que chama-se Vasos Quebrados. A gente quebrar o nosso coração, quebrarmos diante de Deus, da nossa dureza, daquilo que a gente acha que sabe. Eu sei, não, a gente sabe fazer um culto a Deus, mas será que o nosso culto está agradando a Deus? Será que o nosso coração vem contrito e quebrantado? E a gente reconhecer as nossas misérias, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas debilidades diante de Deus. Deus, Ele vem com sua palavra. Será que a palavra está tocando em nosso coração? Ou a gente está se tornando frio, gelado, onde a gente começa a apontar o dedo, isso eu não gostei dessa palavra, não gostei daquilo, ou a gente começa a criticar. A Bíblia fala assim, que para o faminto até o fel é doce. Quando a gente vem faminto para Deus, tudo toca em nosso coração. Será que você tem saído faminto para cultuar a Deus? Vamos colocar de pé. Eu queria orar por você nessa noite. Deus quer quebrantar o nosso coração. Deus quer quebrantar a nossa vida. Às vezes a gente tem tanta coisa para pensar. Às vezes nós estamos dentro de um culto a Deus, mas estamos preocupados com a conta que vence amanhã. Às vezes a gente está num culto a Deus, mas a gente não está aqui, está viajando, está pensando em tantas coisas. No programa, no jogo de futebol que vai acontecer, naquilo que está acontecendo lá fora. Estamos preocupados com o carro. Meu carro está lá fora, alguém pode roubar. Não estamos focados em Deus. E Deus nos chama a atenção, irmãos. Nós voltarmos a Ele. Aquela mulher nos chama a atenção, porque aquela mulher, ela foi ali com gratidão, coração grato. Fecha teus olhos. Nós vamos cantar um cântico ao Senhor. Se você deseja receber essa oração, se quebrantar nessa noite, você sabe que você está vendo que alguma coisa está endurecendo no teu coração, você deseja, Senhor, eu quero me redimir diante da tua presença, eu quero voltar a chorar, eu quero voltar a me quebrantar. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, queremos orar por você em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus.